sobre vários assuntos. Ver se o pessoal vai aparecer. À medida que for aparecendo e perguntando, a gente vai respondendo. Se não aparecer ninguém, se aparecer um, dois ou nada, como geralmente é o que acontece, principalmente quando se trata de temática aleatória, variada, não se coloca tag de igrejas ou de polêmica gospel, eu vou ficar aqui falando algumas coisas, né? Alguém deve ouvir, pelo menos eu falando aqui. Bom, já de algum tempo que eu quero fazer lives nesse sentido. Se não lives, vídeos curtos com algumas mensagens ou respostas bíblicas. Inclusive, agora o YouTube disponibilizou umas ferramentas interessantes chamadas Short, bem como os Stories. Nesse canal está liberado Shorts, talvez em breve libere o Stories, no qual estou respondendo algumas perguntas, obviamente que não foram feitas por ninguém, mas perguntas de pessoas que têm curiosidade, ou que já é até pensado que assim se pense, ou se pergunte. Então, quem quer aprender de Bíblia, está aí. Tem o Short, que coloquei lá uma playlist chamada Respostas Rápidas. Tem as mensagens curtas, que eu coloco às vezes hino. Tem a playlist Estudos. Tem a playlist Livros de Bíblia como Provérbios, São Mateus, que eu coloquei pregações desses livros. Então tem a desculpa de dizer que aqui não tem conteúdo bíblico da palavra de Deus. Só aqueles que só vêm aqui em vídeo de treta, em vídeo de PDA, e só quer saber de PDA, não quer saber de aprender a palavra, ou só quer saber da doutrina do Davi Miranda e não quer saber da palavra. Então essa gente sempre fica aí falando porcaria, dizendo que eu não prego a palavra, que eu não falo de Jesus. Vê se eles aparecem nessa live aí. Se bobear, vai ficar uma, duas, três pessoas, no máximo até 1 hora, que é o prazo que eu estabeleci aqui para fazer essa live. Claro que também tem a questão do próprio YouTube divulgar ou não divulgar o conteúdo ou vídeo. Mas no momento, 3 minutos, 3 pessoas. É assim. É a luta. Outra coisa que eu queria também compartilhar aqui é que eu estou pensando em criar uma página no Instagram desse canal. Fazer algo parecido que o André Valadão e tantos outros pregadores fazem, no qual as pessoas que lá têm um outro expediente até mais fácil. Os inscritos, os seguidores lá fazem uma pergunta e a gente responde com um vídeo e a pergunta da pessoa. E é também de 16 segundos. Eu estou pensando em fazer lá, aí eu vou divulgar aqui. Lá minha página é meio que pessoal, mas eu estou transformando lá. Tem poucas pessoas, pessoas que eu nem sei quem sejam. E aí vocês vão lá, eu vou liberar para o público, e vocês seguem lá, eu só fico falando de Bíblia. Lá só vai ter Bíblia, não vai ter nada de treta, de mundo gospel, não, é só Bíblia. Perguntou de Bíblia, tipo parecido daquilo que o pastor André Valadão, ele anda fazendo. E eu vou responder qualquer pergunta. Agora começou lá com nome de igreja, não sei o que, briga, aí não. Eu acho interessante, às vezes ele responde tudo lá, o André Valadão, acompanho ele. Só que ele não fica nessa questão aí de treta, responde biblicamente. Entendeu? Então, Frieden está falando boa opção. Em breve eu vou arrumar e eu vou colocar na aba comunidade, pedindo que vocês sigam lá. Não tem quase ninguém seguindo, acho que 10 pessoas, pessoas que eu nem conheço, o Instagram antigo até, que na realidade agora o Instagram está junto com o Facebook, né? Facebook, Instagram, a mesma coisa, porque o Facebook comprou o Instagram. O Facebook também pode ser que um dia eu apareça no Facebook, mas o Facebook eu não sei, eu não consegui me adaptar desde o começo do Facebook. E o Instagram eu vi essa oportunidade aí que pode ser interessante, ok? E que depois de uma série de vídeos lá, de respostas, digamos depois de 1 mês, 2 meses, eu coloco também alguns vídeos aqui.
Aí fica mais assunto ainda da temática bíblica, que é o meu interesse. Quando eu abri esse canal, era três coisas que eu tinha em mente. Oração, começou a base da oração, pregação e louvor. Veria a quarta coisa, que seria o comentário bíblico. Ok? Exatamente. Até porque temos pessoas que estão fazendo isso, né? Temos pastores, igrejas e tal. Durante muito tempo eu fiquei relutando sobre duas plataformas, o Facebook e o Instagram. Mas eu estou vendo que pode sim ajuntar, né? Ou ajustar, ou tem uma palavra correta, não é similar, conciliar as outras plataformas, tudo junto. No entanto, só que deixando claro, lá não tem monetização, né? Não tem propagandas. No Instagram tem, mas não em cima do vídeo. E no Facebook também não tem. Se eu for fazer lá, é fazer tudo pela fé mesmo, que eu não vou ganhar quase nada, ou nada lá, né? No Facebook, por conta de eu ter participado de alguns eventos no Facebook, na época do Cabo da Ciolo, se eu não me equivoco também, alguém pegou uns vídeos meus, passou lá no Facebook, ainda se bobear, encontra até vídeos meus lá, principalmente quando eu participei de um programa de rádio, que era transmitido via Facebook ao vivo. Então alguma coisa tem. Mas página minha, até tentamos fazer, mas não adiantou, e era do outro canal, eu excluí. Agora vou tentar aí no Instagram, não sei como é que vai ser a reação, não sei como é que tá sendo. Eu vi que alguns que eu acompanho, parceiros aí de YouTube, já estão fazendo também lá, nas áreas deles. Vou tentar para ver se dá, ok? E como eu disse, aqui já me saturou um pouco, porque o meu intuito é o seguinte: era pregar a palavra, oração e tal, como eu disse, só que no YouTube não divulga, tá viciado aqui. Ele só sabe divulgar Lorival e PDA. Até naquele outro canal lá que eu tô falando de notícias, não divulgou a notícia que eu coloquei. Eu coloquei acho que três notícias naquele canal. Eu coloquei uma notícia sobre arranha-céus, eu coloquei uma outra notícia sobre alguma coisa do mundo gospel, inclusive. No outro dia já tinha colocado três, quatro notícias de variadas coisas. Não divulga, não divulga, não divulga. Só sabe divulgar coisas do Lorival para vir a turma hater de PDA e Lorival perturbar. É o que dá vazão. É estressante isso. Não divulga uma notícia correta, não divulga um vlog, não divulga uma pregação. E as coisas que eu mais detesto de fazer é que mais divulga. É complicado. Aí o que acontece? Eu fico aí com fama de quê? Treteiro, contendeiro, não sei o quê, não prega a palavra. É chatice isso. Por mais que eu sei que tem pessoas que gostam desse tipo de conteúdo aqui no meu canal e às vezes vem aqui achando que meu canal é disso, meu canal é de denúncia, meu canal é de treta. Meu canal não é disso não, meus caros. Quisera eu ter bastante gente numa live como essa, e eu pretendo aí falar de Bíblia, mas não se tem. Então, dito isto, das possíveis novidades, aliás, possível não, já temos novidades. Temos os shorts aí, acompanhe o short que eu vou responder várias perguntinhas, colocando aí 16 segundos. Temos o short 16 e o short de até 1 minuto. E espero eu que alguém vai liberar os stories aqui também do YouTube, desse canal. O outro até tem, mas desse canal não tem. E a gente vai tentar fazer esse shortzinho aí lá no Instagram. Hora que eu arrumar, talvez nessa semana que vem, testar lá também. E aqui o canal segue, né? Nessa tocada aí. Falo de Bíblia praticamente em todos os vídeos. Apesar do pessoal não ver vídeo e começar a encher com essa loucura. Mas vamos lá, vamos ver se alguém aparece aí. Temos 4 pessoas. Pergunta aí. Perguntas bíblicas. Exatamente. Bom saber escutar todos. Exatamente.
Frieden pergunta, é uma pergunta bíblica aí. Começa aí com alguma dúvida ou alguma coisa que tu queira falar aí. Ou qualquer um que esteja nos acompanhando, que dê o like aí, pra gente começar com alguma temática bíblica. Ou tem vergonha? Eu gosto de interação, né? Aliás, com live de interação no outro canal, claro que era outros tempos, a gente vai mudando, e canal ainda é um canal diversificado, mas não usa mais esse nome, é de notícias. Eu cheguei a ficar, parece que 4, 5 horas, até mais, 6 horas falando. Acho que tinha interação, pessoas perguntando o que era isso, o que era aquilo. Foi numa época que se tinha o assunto da flor de lis, todo mundo queria saber da flor de lis, da flor de lis, da flor de lis, e se pregava a palavra lá. Eu acho que muitas pessoas ainda confundem que lá era para eu estar pregando a palavra, sendo que lá é um canal de notícias. O local para me pregar a palavra é aqui. Apesar de ter vídeos antigos lá de eu pregando, por conta de eu não ter o computador ainda, né? Espero que em breve eu consiga arrecadar ou que alguém ajude aí com um valor, né? Outras pessoas ajudem. E aí, todos aqueles vídeos que estão lá, que são de pregação, vão ser colocados aqui. E reflexões e tal. Porque lá só vai ficar de notícias. Em notícia eu falo qualquer coisa mesmo, né? Agora aqui está muito confundido aqui. Aqui tem coisas que foram comentários, as pessoas pensam que é notícia ou é treta, enfim. Complicou, misturou tudo. Mas em breve eu creio que eu consigo tirar isso. Boa noite quem chegou. Esperando alguém fazer alguma pergunta ou falar de algum tema aí, né? Será que eu vou ter que começar com algum tema? Falo de tanta coisa, já falei tanta coisa aqui. Às vezes eu acompanho, como eu já falei do André Valadão, com as perguntas lá. Uma das últimas que fizeram, é uma boa para começar, já que o povo não pergunta, né, envergonhado. Até aqui, se eu tivesse o computador, dava até para chamar os inscritos, como o irmão lá, o Sandro Márcio, faz, para conversar, né, eles aparecerem em tela, com moderação, equilíbrio, humanidade, comentando ou falando de algum assunto, mas só pelo celular não dá. Aquele aplicativo, para começar, só dá para o computador. Bom, eu estava vendo um vídeo do André Valadão e ele respondia alguém dizendo assim: bom, agora começaram a vir as perguntas. Boa, duas perguntas interessantes. Agora eu vou primeiro falar do André Valadão rapidinho. Aí alguém perguntou para o André Valadão: ô pastor, será que se eu mesmo estando em santidade e eu morrer nu, o Senhor não vai me levar para o céu? Olha só a pergunta. Eu estando em santidade, eu morrer nu, talvez tomando banho, talvez por algum dissabor dessa vida, alguma coisa nesse sentido. Talvez a pessoa pode cair um tombo, se ralar, rasgar toda, ou estar numa situação, né, que complique, ou no hospital, até mesmo, enfim. Aí ele responde com óbvio. É óbvio que não, porque nós não viemos para o mundo nus. Jó não disse, nu eu vim e nu eu vou. Muitos ficam assim, mas como? Quando você morre é colocado uma roupa. Quando o defunto está no caixão, está com uma roupa. Mas só que eles trocam a roupa. Eles vê a nudez do defunto. Se lava o defunto. Então, tem gente que vê impureza em tudo. Lembre-se daquele caso de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado e eles tiraram a roupa de Estevão. Estava meio que nu, ou se não estava nu, estava sem aquela roupa por completo, aquela roupa que vai em cima da roupa íntima. É como se fosse, aqui eu tenho duas blusas aqui, é como se tirasse essa azul e ficar só com essa aqui de baixo. Porque era assim também, naquela conotação, dizia, o sujeito está nu. Às vezes não era necessariamente nu, era porque não estava com a roupa, digamos, social. E ele disse, o Senhor não imputa esse pecado. Ele orou, se você observar lá, quando Estevão é apedrejado, ele fala isso. Talvez é isto, com essa passagem, que muitos se apegam
a entender que, ou se apegam no sentido de que a nudez é um pecado e que vai levar para o inferno. Eu digo a nudez em casa, eu não estou dizendo nudez na rua, eu não estou dizendo nudez no trabalho, não estou dizendo nudez dentro da igreja, eu estou dizendo em casa, ou numa situação que a pessoa está fora de si. Por exemplo, recentemente, até ia comentar isso, um camarada deu um surto nele e ele entrou, eu só não me lembro o lugar, sei que era no Brasil, ele entrou dentro de uma igreja nu e tiraram ainda a foto dele. Um homem entrou dentro de uma igreja evangélica nu, tiraram a foto dele. O que você diz numa situação dessa? Ele atentou contra a moral, foi preso, chamaram a polícia prendeu, porque não pode andar nu, claro. Mas ali se percebe que ele estava fora de si, não é verdade? Ou até mesmo possesso pelo demônio. Como que você vai dizer que aquela pessoa que está, ou sob efeito, às vezes também de psicotrópico, de droga, ou está deprimida, ou está endemoniada, vai para o inferno? Tem que analisar cada caso. É óbvio que foi errado, mas ele não estava fazendo aquilo ali porque queria. É uma opção, um caso. E o outro está em casa, está tomando banho, dá um, sei lá, um infarto, morre lá nu. Então tem gente que pensa, né? Fazer o quê? Vamos ver. Você acredita num dom de língua estranha? Acredito. Está na Bíblia, o que está na Bíblia eu acredito. Só que tem muitas línguas aí que não são necessariamente dons de línguas, nem a língua dos anjos e nem a língua na terra. Porque as línguas estranhas, elas podem ser de duas formas. Ou a língua dos anjos só tem lá nos céus, mesmo idioma, ou um idioma aqui na terra que ninguém saiba, ou melhor dizendo, ou que alguém saiba, e que serve ali para instruir de alguma forma, como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Vamos colocar um exemplo. Lá tem outros nomes. Está ali em Atos dos Apóstolos 2. Mas digamos, eu estava no Brasil, né? Aconteceu o Pentecostes. Aí tinha um chinês, eu comecei a falar em chinês, e o chinês entendeu que eu estava louvando a Deus em chinês e pedindo para ele se converter a Jesus. Isso também é um dom de língua. Pode ser dom de variedade de língua também. O pessoal pode aprender o idioma chinês, outros idiomas na Terra. E tem aqueles que são só dos céus, que a Bíblia fala a língua dos anjos. Agora, temos aí pessoas que não têm nenhuma língua e nem a outra. E tem aqueles que copiam, são xerox. Eles vêem um pregador pentecostal falando Orianda Labaia, ele vai lá e só fala Orianda Labaia. E pasmem vocês, existe uma igreja, pode procurar no Google, intitulada desse nome, com esse nome, intitulada de Orianda Labaia, que é uma língua estranha, comumente todo mundo fala, né? Pode ser, ô Cauã, cheguei agora. Esse novo quadro vai ser no Instagram ou no YouTube? Não, esse quadro de perguntas, já algumas já estão aqui no YouTube. Se você for no short, que é aquele vídeo assim em pé, eu faço o vídeo assim, né? Que é o horizontal, o vertical. Se você for, você já encontra. Eu já postei ontem uns 4 ou 5. E tá na playlist chamada Respostas Rápidas. Eu coloquei lá, o primeiro vídeo que eu coloquei foi A Barba é Pecado. Depois acho que veio Como eu posso ser salvo, o que é pecado, o que é religião. Esses videozinhos que eu fiz aqui, eu vou continuar fazendo aqui. Só que isso dá para fazer no Instagram, que tem a mesma plataforma, uma plataforma melhor lá para fazer isso aí. Então eu vou arrumar o meu Instagram lá, aí eu vou comunicar com vocês pela comunidade aqui, para vocês ir lá, e vai ter esses vídeos lá, entendeu? E esses vídeos, depois mais tarde pode vir para cá, mas aqui também vai ter. Eu quero fazer lá e aqui, eu não vou deixar aqui. Aqui tem nos curtos aí, com o nome Respostas Rápidas. E se eu chegar, não sei se eu vou chegar, né? Se eu chegar a 10 mil inscritos, o YouTube libera os stories. O que é os stories? É que nem fosse os stories do Instagram. Porque na realidade o YouTube quer copiar o Instagram. Eu não duvido nada que a pouquinho o YouTube
Claro que talvez é muita grana, mas um dia ele possa até comprar o Instagram, né? Não é Instagram, não estraga, né? O Instagram do Facebook, é do Facebook agora. Historiadores dizem que Jesus foi crucificado nu, provavelmente, com a roupa completa de um judeu, não. Segundo aquelas ilustrações que a gente vê, ou até mesmo em filmes, Jesus estava no mínimo com taparrabos, né? Só com uma roupinha que seria o equivalente a uma cueca nos dias atuais, só para tampar os órgãos genitais. O restante, que dá a entender que ele foi crucificado sem camisa e de uma maneira bem vexatória. Então, ali ele já estaria em pecado? Não, foi uma circunstância que fizeram ele morrer daquela forma. Não é verdade? Até uma boa lembrança isso aí. Porque os condena a crucificação, na maioria das vezes, suas roupas eram rasgadas pelo... Sim, foi rasgado, ele foi ferido, ele foi... como é que se diz? Apanhado, né? Não. Ele foi açoitado. Aquelas chibatadas que doíam a beça, aquilo também pode ter sido a causa de as roupas dele até mesmo se rasgarem, né? Pela força lá. Tinham aquelas chibatadas. Enfim, sofreu muito para o perdão dos nossos pecados. Ainda chamei ele de herege. Falando sobre essa questão de pegando os nossos pecados e Jesus Cristo, eu estava vendo um judeu falando sobre Jesus Cristo. O que eles pensam e ele pensava sobre Jesus Cristo. Eles pensam que Jesus foi meramente um judeu que ajudou os judeus, mas não era filho de Deus. Porque ele não veio da tribo de Davi. Não bate a genealogia. Porque eles querem que Jesus viesse da tribo de Davi pela via consanguínea. Jesus veio no sentido espiritual, do reino espiritual. Como Jesus nasceu de um fruto do ventre do Espírito Santo, eles dizem, não pode. Ele não veio da genealogia, segundo a nossa escatologia, tinha que vir. E o pai dele não é bem descendente de Davi. Esse é um motivo de muitos que eles não acreditam em Jesus Cristo. Depois, Jesus não veio para tirar eles do fardo dos romanos na época. Não veio para os libertar e nem para trazer os judeus que estavam dispersos. Não pode ser. E tem outros pormenores que um dia eu vou fazer uma live, especialmente sobre isso aí. Que é interessante, dá a entender que eles vão aceitar um Cristo que vai se encaixar a tudo que eles querem, a tudo que eles acreditam, e vai ser o anticristo na realidade, que Cristo já veio, já ressuscitou. Inclusive, o fato de Jesus ter morrido, eles dizem que o Messias não ia morrer, só que Jesus morreu e ressuscitou. Tudo para isso são movidos por revelações. Os judeus, eles dizem que o Messias deles está próximo, porque a contagem deles é até 6.000 anos, e o ano judaico está no ano 5.700 e pouco, né? Falta quase 200 anos para dar 6.000, e até esse período eles acreditam que o Messias deles vai vir, e que pode vir agora ou pode vir até 5.999, ou até 6.000, eles dizem até 6.000, porque eles fazem o cálculo. Qual é o cálculo que o judeu faz? 1.500 anos de Moisés, 2.500 anos de Adão e Eva, é assim, 2.500 anos de Adão e Eva até Moisés, 1.500 anos de Moisés até Jesus Cristo e 2.000 anos até agora, né? É mais ou menos esse cálculo que eles fazem.
Eu creio que é até 2.500 anos, ainda não deu 2.500, ou não tinha dado 2.500 anos do paraíso até a lei. É uma contagem que eles fazem. Os messiânicos acreditam que Jesus é filho de Deus. Sim, os messiânicos, judeus messiânicos, sim, tem judeus que acreditam em Jesus, sim. Como assírios que acreditam em Jesus. Lembrando que os assírios eram os ninivitas, aqueles que tiveram ou receberam a pregação de Jonas e se converteram. Nós temos até mesmo pessoas que foram ou são de alguma forma islâmicas e creem em Jesus, mas na realidade tanto o judaísmo como o islamismo, eles não desprezam Jesus. Eles, peraí, né? Não vai interpretar mal. Eles não desprezam o sentido da existência de Jesus. Para eles, Jesus realmente existiu, foi um judeu, lutou pelo povo, mas que ele era filho de Deus, isso não. Isso para o judaísmo. E para o islamismo, ele foi um profeta, mas não era o filho de Deus. Então, quer dizer, eles aceitam a natureza humana de Jesus, mas não aceitam a natureza espiritual de Jesus, ou divina de Jesus. E o islamismo veio depois do cristianismo, com Maomé. E ambas essas religiões são descendentes de Abraão. Abraão é pai das 3 religiões, entre aspas. Né? Digo que ele é pai, entre aspas, porque surgiu tudo do próprio judeu ou dos judeus. Vamos lá. Pergunte aí, vamos perguntando aí outras perguntas. O Frieden falou uma coisa aqui que eu pulei. Ó. Tem igrejas exclusivas e proibindo de ter YouTube, Instagram e Facebook, dizendo que foram projetados no inferno, que Deus revelou. Estava falando sobre isso. Olha, igreja exclusivista, verdade. Existe, na realidade, nós temos os 2 tipos de igreja. Nós temos as igrejas inclusivas e as exclusivas. A inclusiva, ela inclui tudo. Inclui até o pecado. Inclui o lesbianismo, o homossexualismo, a mentira, adultério, engano, essas coisas todas. E a exclusivista, ela combate tudo. Combate tudo, para ela é tudo pecado. Ela é uma verdadeira caçadora de pecados. Tanto é que você volta e meia encontra aí nos comentários de alguns vídeos no YouTube, ou alguém falando no YouTube, que é pecado estar fazendo isso, é pecado estar fazendo aquilo, que não pode tomar a vacina, que senão você vai ser jacaré, vai virar jacaré, ou melhor dizendo, é a marca da besta. É uma loucura. Essas são as verdadeiras seitas, essas exclusivistas. Tome cuidado, essas exclusivistas. Proíbe tudo, depois vai ver, faz tudo quanto é coisa errada. Eu vou citar um exemplo. A Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias, do Marco Pereira. O Marco Pereira é um camarada que proibia tudo, inclusive das mulheres utilizarem saias até o joelho. As mulheres, até hoje, têm que usar uma espécie de túnica que vai até lá nos pés. É uma túnica meio que laranja na igreja e fora da igreja. Tem que estar com aquela túnica. Como anda a filha dele, assim as mulheres têm que andar. Naquele salgadismo todo. Combatia a televisão, combatia tudo. Mais que Salgado que IPDA ou Davi Miranda. Aí o que acontece? Não vazou áudios dele dizendo: ai, que cu gostoso. Até falar aqui, mas foi isso que falou. Tem um vídeo aí comentando sobre isso. E aí caiu em pecado de adultério. E depois foi preso, condenado por conta de algumas práticas ilícitas. Eu pergunto: o que adianta ser exclusivista? Isso aí é extremismo.
É querer ser mais do que não é. É hipocrisia, é farisaísmo. Tome cuidado com isso aí. Geralmente esses que proíbem tudo, por trás do pano fazem coisas que até Deus duvida. Eu não sou um desses aí, não. O que você diz sobre os que dizem que as redes sociais foram projetadas no inferno? Supostos arrebatamentos. Esses arrebatamentos é terrível. Já diziam que a televisão era a imagem da besta. Depois que surgiu a internet já era a outra besta que veio do mar, né? Tem uma que veio da terra e outra do mar. Na realidade, a ignorância deles faz eles pensar cada absurdo que só Deus para ter misericórdia. Esses arrebatamentos são mentirosos, meus caros. Sinto muito lhe informar, esses arrebatamentos não existem. Uma revelação em sonho, eu acredito. Agora, esses arrebatamentos indutórios aí, que são induzíveis, que eu induzo, olha, ela agora está lá no inferno, tá vendo? E a pessoa está ali como se tivesse possessa, os olhos fechados, e eu vou comandando ali, como se estivesse controlando um boneco de ventrílogo. Ela vai fazer o que eu peço, vai seguir minhas coordenadas. É como tem um aí que faz isso, né? E volta e meia, tantos outros. Teve aquele famoso que vendeu muito em LP, o Adão Campos. O Adão Campos dizia que viu no inferno os bigodudos. Então ele viu os próprios fundadores da Assembleia de Deus no inferno, né? E ele que era da Assembleia de Deus. É uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O que você acha de ver o diabo? Ele proibia de criar animais domésticos e ter plantas em casa. Como é o Marco Pereira? Pois é. É outro extremismo também. O que eu acho de ver o diabo, né? Eu acho que foi você que disse, né, Cauã, que teria visto. Olha, eu não duvido que a pessoa possa ver se tiver o dom de visão. Mas, contudo, todavia, tem que tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa pode estar achando que está vendo alguma coisa e não seja. Às vezes, não estou dizendo o seu caso, mas eu sei que existe caso assim. Às vezes é uma perturbação, um medo, um receio, aí acha que tudo é o diabo. Que é possível ver, eu não duvido que não seja possível ver. Mas tem aqueles que são os caçadores, né? Que só querem ver isso, ver aquilo, tá? Então, não quer dizer nada não. Mas tem casos que vê, sim. Assim como vê anjos. Estudar a Bíblia não querem. Na realidade, ser um mágico, ser um super-homem, ser um homem supremo em tudo, é o que vale. Isso aqui não vale nada. Se eu quiser abrir uma igreja sem isso aqui, eu abro. Bíblia é meramente um livro para essa gente. A Bíblia é nada para essa gente. É só um símbolo. É aquele que anda assim, né? Às vezes tem aquele biblão grandão, nunca leu a Bíblia, sempre anda aquele biblão assim. Vai dizer, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Mas nunca leu nada que está ali dentro. Eu era assim também, mas é só que eu lia a Bíblia, né? Diferentemente. Carregava bem a Bíblia assim. Não tem problema, claro que não tem problema. Só que a maioria desses que são os bíblias, que carregam bem a Bíblia assim, eles não leem Bíblia não. E tem raiva daqueles que ensinam a palavra. Tem raiva. Você vê, eu fiz um estudo há tempos atrás, que eu falava sobre a bebida alcoólica e o dízimo. Que está na Bíblia, que os judeus davam o dízimo alcoólico, da bebida alcoólica. Para que eu fui dizer isso? Aqueles que carregam a Bíblia aqui e nunca leram a Bíblia, meu Deus, escândalo. É o escândalo. É o escândalo. Escândalo porque nunca leram a Bíblia. O dia que ele fosse ler a Bíblia, eles mesmos iam ficar escandalizados. Porque tem coisa que está na Bíblia que fica assim, tá isso na Bíblia? Como? Nunca me ensinaram. A religião não me ensinou.
Agora você acompanha o canal meu aqui e sabe, né, que tá. Aí eles vão dizer assim, não, mas isso foi abolido. Como é que foi abolido? Se os judeus seguiu isso e você não segue a tradição do dízimo do Velho Testamento, então você tem que dar o dízimo do álcool. Por que você não dá? Aí eles ficam todos atrapalhados, né? Aí vão inventar, sei lá, o quê? Não gostam. Eles gostam de revelação, de profecia, eles gostam desses arrebatamentos, dessas piruetas. Aliás, eu estava vendo um vídeo daquele Samuel Procópio, nem sei que igreja é aquele, mas eu já falei desse camarada no outro canal. E tava lá berrando, na realidade, essa gente também só quer, sabe o quê? É berrar e pular dentro da igreja. Na igreja, parece que tomar uma balada gospel. É só isso que eles querem. É entretenimento, eles não querem saber de Bíblia. A Bíblia é coisa chata, mano. Nota, eu tenho que aprender. Eu já li. Aí aceito qualquer porcaria, né? Porque existem dois problemas. Aquele que não lê a Bíblia, ele não é ensinado com a verdade, sofre por conta disso, e sofre duas vezes porque está sendo enganado com a mentira. Então é dois sofrimentos. Ele não recebe a palavra verdadeira, em troca recebe uma palavra que não é verdadeira, que ele acha que é boa, e que na realidade só serve para tirar o dinheiro dele. Agora, se fosse uma verdadeiramente palavra de Deus, ele ia receber a bênção do Senhor em todas as áreas da sua vida e não ia ter, com toda certeza, prejuízo. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus nos enriquece e não acrescenta o que? Dores. Mas a bênção ilusória, enganosa, tanto do homem que promete em nome de Deus e também daqueles que são usados pelo maligno, ela acrescenta dores. Desespero, meu Deus, perdi meu dinheiro todo. Não foi assim que aconteceu com a André Surak? Deu tudo lá para Fogueira Santa. Para ela, naquele momento, estava fazendo a coisa certa. Mas aquilo ali aconteceu por conta dela não ter lido a Bíblia. É o preço da ignorância, é isso. Ela perdeu em não ouvir a verdade e perdeu em dar crédito para a mentira também. Aí perdeu tudo. Agora tem que entrar na justiça, já entrou para ganhar. Ou recuperar o que perdeu. E ainda ela pede para o próprio Edir Macedo parar com aquilo. Ele vai parar nunca, porque a lei brasileira é branda, com falsos profetas, com enganadores, não prende. Parece que não existe o charlatanismo, não existe esse crime. Sim, tá cheio desses que voltam às fábulas, às mentiras, às enganações, às fábulas mentirosas, às invenções. Você vê que volta e meia surge alguma invenção para iludir o povo para servir como isca. Às vezes é o arrebatamento, já foi o pó de ouro nos dentes. Olha as aberrações desse mundo evangélico, já há muito tempo. Dente de ouro, pó de dente, pó de ouro, melhor dizendo, no corpo, arrebatamento, unção de galinha de galo, falando em línguas, unção de leão, onde a mulher fica rugindo, que foi o caso da Ana Paula Valadão. Tá cheio. Oração para emagrecer, oração que cresce perna, oração que faz crescer dente. É cada coisa.
E assim o povo aplaude, porque o povo é ignorante da Bíblia. A palavra diz que o povo erra por não conhecer das Sagradas Escrituras nem o poder de Deus. E por falta de conhecimento, o povo é destruído. Graça e paz, Deus abençoe o Marcelo. Pai do Senhor. Boa noite. Vai ser preciso haver um novo avivamento no Brasil. Eu sou discordante desse novo avivamento, porque para mim avivamento está em cada um de nós, pode ser aqui e agora. Não precisa de um evento, não precisa, né? É cada um, entre aspas, por si, e Deus ajudando. Não é Deus contra todos, né? Deus ajudando. Porque aquele que busca, recebe. Se a pessoa buscar, recebe. O renovo espiritual, que é o avivamento do Espírito de Deus. Não precisa estar esperando o momento, não. Estou esperando o avivamento daqui a 1 mês, a 3 dias. Vai buscar. Hoje eu fiz uma live, não sei se vocês viram aqui, provavelmente o YouTube não notificou para vocês. Falando sobre oração. Vocês viram a live da oração? Que eu falei? Que é comprovado cientificamente que a oração faz bem para o nosso corpo. E lá eu falei, pedir, de receber. Até uma coisa assim que parece que não seja verdade, mas acredita que se foi. Aquele esportista nas Olimpíadas que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, orou às 3 horas da madrugada no Brasil e no Japão, e diz que foi por conta da oração que ele conseguiu ser campeão. Aquela menina ganhou a prata, acho que no skate, é filha de evangélicos, também orou. Se dá nessas situações, imagine outras. Você tem que buscar. Esses dias assisti um arrebatamento ao céu no YouTube com a voz do Google e linguagem formal, falando que beijou o rosto de Jesus. Aqui vão dizer que beijou na boca, né? Não, tá cheio disso aí. Sim, sim. Não sei se no começo eu não falei, acho que a live é curta, assim. Mas lá eu falo sobre isso aí. Inclusive a pesquisa fala, né? Eu não vou dar spoiler, vejam lá o vídeo. É o vídeo da oração lá. A oração faz bem para o combate ao estresse e à hipertensão, que na realidade é estresse mental, coração, órgão. Porque a hipertensão tem a ver com o coração, né? Pressão alta, pressão arterial das artérias do coração, provavelmente. Então tá aí o segredo de muitas coisas. Falando em oração, eu vou falar um negócio aqui. Já só um momento antes para não esquecer de falar isso aqui. Eu tinha colocado um vídeo, muitos daqui não devem estar naquele meu canal lá, até porque se gosta de palavra eu digo que fique aqui, porque aquele outro canal é um canal só de coisas de cidade, turística, ou coisas bonitinhas assim que eu filmo e tal. Aí eu encontrei um camarada que ele faz o personagem do Máscara na cidade. Foi já até pro Danilo Gentili. Aí eu fiz aquele vídeo e tal, mas eu não conhecia ele direito, só conheci na entrevista do Danilo Gentili, e aquele dia que eu vi ele, filmei. Fui entrar no Instagram dele. Lá no Instagram ele tem. Acabei descobrindo que ele é do Santo Daime. E que toma aquele chá da ayahuasca. E recomenda aquilo. Para eles que faz bem, deixa eles zen. E segue todos os ditames lá do Santo Daime. Questão de agradecimento, a coisa toda. Aí eu comecei a ficar pensando o seguinte. Que muitas coisas que ele falava era bíblica. Mas com porém desse chá aí, que esse chá é alucinógeno, segundo o que muitos falam.
O próprio neto do Chico Anísio tomou, deu um surto e se matou. Porque tem que tomar pouco, me parece. Tá, ele segue aquilo lá. Só que o que ele faz com aquele chá, aquela ritualística, se ele fizesse com a oração, daria no mesmo ou até mais. Eu creio que mais, obviamente. Porque se a oração é comprovada cientificamente que faz bem para o nosso cérebro, deixa nós leve, nós bem, aquele chá que é momentâneo efeito, poderia ser substituído pela oração. E assim nós vemos que várias pessoas têm uma espiritualidade diferente, e às vezes essa espiritualidade, se fosse substituída pela mais correta, à luz do Evangelho, essa pessoa seria, eu digo, mais abençoada. Porque do mesmo modo, aquele que pratica yoga, que é a meditação, praticasse a oração, que pode ser uma terapia também, ela ia se sentir bem do mesmo modo, ou até muito mais. Talvez ela não descobriu através da oração, descobriu através do yoga, ou yoga, como queira. E eu penso que talvez isso também pode ser um passo, se a pessoa evoluir na espiritualidade, para chegar no caminho certo. Que é aquele que começa às vezes lá no espiritismo, começa em outras religiões, um dia encontra o evangelho. Só uma observação aqui que fiquei pensando. Assim é a mesma coisa. O camarada diz que, eu fumar um baseado me sinto bem. Ele só diz que cientificamente não é bem isso aí. Só que se ele substituísse aquele baseado por uma oração, ele ia ver que estava bem. Aí outros vão dizer assim, mas para ti funciona assim, para mim. Não, pratica. Pratica hábitos saudáveis, porque a oração é saudável. A música é saudável. Segundo os cientistas, a musicoterapia, que é você ouvir música, seja qual ela for, claro, não seja triste, não seja melancólica, ruim, né? Como tem por aí. A música, ela faz bem para nossa mente. E é assim que eu percebia. Sempre quando eu escutava a música, escutava naquela época pop rock, depois só rock, estava um dia agitado, atribulado, melhorava. Quando eu estava na igreja, só ouvia hinos, melhorava. Inclusive eu coloquei alguns hinos lá naquele short, né? Um lá que eu coloquei que eu escutava muito, do Dito Evangelho, que é o hino da vitória lá, a vitorioso. Diabo é derrotado e ainda é torrão. Só escutando aquilo eu já ficava em paz. Tanto por conta da música ser uma música alegre, ou para cima, positiva, e tanto por ser uma música espiritual. Então, onde esses pastores tiraram da nova aliança, a campanha é da prosperidade. Se Jesus falou que Deus vai acrescentar o básico, na passagem exatamente da ansiedade, da vida, só o básico, comida, moradia e roupas, São Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas são exatamente o básico para a gente sobreviver nessa terra. Eles tiram só do Velho Testamento, ou de mais interpretações do Novo Testamento, em algumas passagens. Você vê aqui, São Mateus 6, 33, fala sobre isso, né? Eu estou no 7 do 6, preocupações da vida começam no 25. Versículo 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.
É, tem que ler isso aqui. Agora, tem um versículo que eles interpretam de maneira equivocada. Essa teologia da prosperidade está aqui, ó, ver se eu encontro. Que Paulo falou. Vamos ver, acho que é em Efésios. Se não é em Efésios, é em Gálatas. Acho que é aos Gálatas. E aí eles começam a dizer, né? Não, porque aqui Deus abençoou. Fala assim, que Deus abençoou com as bênçãos celestiais por intermédio de Jesus. Ah, tá aqui, ó. É aos Efésios. É 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Vou ler novamente porque teve barulho aí, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Aqui ele só leu a primeira parte do versículo. Ele só lê assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aí ele fecha a Bíblia. Que daí dá a entender que a bênção espiritual vem para todas as nossas áreas da vida. E pronto. Mas não. Ó, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não é nas regiões terrenas em Cristo. Abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, abrindo a porta da salvação. Essa é a bênção maior. Eles invertem esse texto para falar de bênção material aqui, ou prosperidade aqui. Pode ler lá na sua Almeida com atenção. Efésios 1:3. Aqui está um pouco mudado, porque é a versão internacional. Sobre a escravidão, né? Agar era escravo. Dá a entender que sim. Talvez não no sentido de escravização ou de escravidão abusiva. O escravo sendo, na realidade, um servo, no qual ele teria o seu dever e teria o seu direito, e assim o senhor da terra, tendo seu dever e seu direito, nessa lógica não teria problema. Inclusive, Paulo vai falar sobre isso. Aqueles que estão em Cristo, não trate mais seus servos com abusos. Porque na realidade acontecia muitos abusos, inclusive não só na questão de trabalhos em excesso, e às vezes de não dar nem a própria diária, vamos dizer assim, dinheiro ou a comida, mas tinha os abusos sexuais também, tanto dos senhores com as servas, como dos senhores com os servos, homossexualismo. Isso no Império Romano. Você encontra o versículo que Paulo fala essa questão da escravidão aí.
Em Coríntios. Acho que é até na questão do casamento que ele fala, vamos ver. Capítulo 7, primeiro. Coríntios, capítulo 7. Agora o versículo, né? Tá difícil encontrar aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Versículo 22. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor. Vou ver aqui. É liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que é livre. Quando foi chamado, é escravo de Cristo. Tem outra passagem que fala sobre. Ver se eu encontro aqui. Justiça. Talvez esteja em Efésios, vamos ver. Aos Efésios 6:5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Vocês, senhores, versículo 9, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz acepção de pessoas ou a diferença de pessoas. Para Deus nunca existiu escravo e servo, mas na terra tinha. Como tinha? O escravo tinha que ter amor, ser obediente, ser cuidadoso. E o próprio Senhor tinha que ser generoso, amoroso, não abusivo. Aquilo que eu falei, direitos e deveres de ambos. Coração de Jesus. Eu nunca sei qual é o nome. Qual é o nome do coração de Jesus? É um irmão, né? Eu lembro que é um irmão. O nome eu não sei. O que você diz sobre o divórcio nas igrejas pentecostais? Assunto polêmico. Exato. Luciano, Deus abençoe, Luciano. Olha, sobre o divórcio nas igrejas evangélicas. Por mais que eu defenda, em alguns casos, segundo casamento, eu sou contra o divórcio. Porque Jesus foi contra, sendo por qualquer motivo. Essa banalização do divórcio é um problema. Lamentavelmente, muitas igrejas evangélicas acabaram aceitando. Hoje o camarada se quiser, não gostei mais dela, não sei o que, não sei o que, se divorcia e casa várias vezes, né? E é aceito. Então eu não sou favorável a se divorciar por qualquer motivo, e muito menos a segundo casamento nesse sentido. Agora, se houve traição, abandono ou violência, nesse caso a pessoa teve que se divorciar, não tendo culpa, ela poderia se casar novamente. E o divórcio pode ser realizado também nessas
três motivações. Ou até, se quiserem, eu acho errado, por qualquer motivo, desde que não case, mas deve ser difícil, né? Geralmente o motivo já é casar com outra mesmo. Não deu certo? Inclusive tem muitos doutrinadores que vão interpretar aquilo que está lá em Aos Romanos, que o homem é ligado à mulher, a mulher é ligada ao homem, depois que ele morre, então ela não é mais ligada, que aquela morte não seja uma morte física, seja uma morte espiritual, seja uma morte emocional, sentimental. Acabou o amor. Então seria a morte sentimental, acabou o amor. Então a mulher não precisa mais ficar presa àquela lei. Tem essa interpretação, inclusive, no catolicismo. No entanto, todavia, aquela passagem, na realidade, se for analisar pelo contexto, Paulo está falando de uma outra coisa. Paulo está falando o seguinte: enquanto a mulher estiver na lei do homem, enquanto que a mulher estiver na lei ali, vamos até ler a passagem. Tem uma série de confusão ali. E tem gente que só usa essa passagem, passa, atropela até Jesus Cristo, para dizer que não pode o segundo casamento, né? Jesus disse que se não fosse por conta de prostituição, podia casar. E eles atropelam a passagem de São Mateus 19:7 com essa menção ou fala de Paulo. Capítulo 7, versículo 12 aos Romanos. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casasse com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. Tá? E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Olha só, pesada essa palavra aqui. Agora eu digo uma coisa, dentro da lei do casamento. Isso você tem que ir lá para a lei de Deuteronômio. Porque tem gente que fala de lei e não sabe nem que lei é. A lei dos judeus, a lei de Deuteronômio, que permitia divórcio, que se houvesse, por exemplo, a desvirginação da moça, ou desfloramento, acho que esse é o termo, fosse a moça deflorada, acho que é. Sim, vocês entenderam, né? Desvirginada, pronto. A força por um camarada, ele tinha que casar com ela. Se ela fosse abusada, ela entregaria esse sujeito e ele poderia passar pela morte. E ela não era obrigada a casar com ele. Tá? Até se ele quisesse casar, tudo bem. No entanto, todavia, se fosse comprovado que foi abuso mesmo e ela não queria por conta do abuso, ele ia ser morto. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que não entende uma coisa. O que significa casamento? A união de duas pessoas. Matrimônio. E coito também. Quando, isso na época era assim. Por isso que eu digo que se a gente for usar a regra bíblica, tem gente aí que já casou mais de 50 vezes. Você, por exemplo, que já transou com 50 mulheres, você casou com 50 mulheres. Olha o que eu estou dizendo, é a verdade.
Você, de acordo com a Bíblia, se já transou com 50, 30, 40 mulheres, você casou com 40, 50 mulheres. Vamos usar o que era o termo lá. Meu, que absurdo. Mas eu não legalizei na lei dos homens. Não tinha essa não, meu querido. Você pegou a mulher virgem, copulou com ela. Você era obrigado a casar. Não casou? Era como se fosse um divórcio. E tinha, se foi forçado, se não tivesse o consentimento dela, você ia ser morto, tá? Eu cito às vezes aqui, talvez ele fique incomodado, né? Vai saber se não me vê. Mas o que o meu pai fez, por exemplo, com a minha mãe, se a gente for levar para os tempos bíblicos, ele está no segundo casamento. Por mais que ele não legalizou o casamento com a minha mãe na lei dos homens. Mas na lei de Deus ele está no segundo casamento. Copulou, me fez, não quis ficar mais, segundo casamento. Mas na lei dos homens não se configura assim, né? Eu estou falando dentro da Bíblia. Então tem que pensar, porque tem um monte de hipócrita que gosta muito de apontar para os outros. Você está no segundo casamento. E você, que já namorou 400 mulheres aí, já copulou com 400 mulheres, só porque não regularizou na lei dos homens, você se julga o santão? Você não é santo não, meu cara. Pode procurar. Estes que combatem o segundo casamento já aprontaram no mundo a beça. Já andaram com milhares e milhares de mulheres. E copulando com essas mulheres, tendo ou não tendo um filho, não importa. Copulou já era quase um casamento, biblicamente falando. Na lei de Moisés era. Como nós tivemos o caso, Davi teve 8 mulheres. Davi foi casado com 8 mulheres. Salomão teve 1000 mulheres. Salomão foi casado com 1000 mulheres. Existia também aquela figura de harém e outras coisas mais. Isso tem que estudar, né? Isso é escandalizador, né? Isso impressiona. Mas é a verdade, eu tenho que dizer a verdade. Às vezes, quando estava na igreja, eu via os jovens aprontando, ficando com uma aqui, copulando com lá, com a outra lá. Aí não gostava daquela ali, eu casava com uma outra. Na realidade, eu já fui casado com aquela que copulou. Então, vamos lá. Quando se fala aqui que o marido tem que estar morto para a mulher poder casar novamente, e aqui está falando de lei do casamento, ambos casaram virgens. Se houve, vamos colocar certo, se houve, claro que tinha a questão do viúvo, eu entendo, mas fosse, né? Se houve o sexo antes do casamento, ele tinha que casar com ela. Se não houve o consentimento, foi um abuso, ele era morto e ela poderia casar novamente. Ia ser difícil, mas poderia casar novamente. É a lei do casamento. Moisés, pela dureza do coração deles, acabou dando carta de divórcio para se divorciar por qualquer motivo, verdade. Jesus combateu isso. Mas Jesus não disse que não poderia casar novamente se não fosse pela questão, aliás, se fosse pela questão da prostituição. Porque tem a questão da prostituição, prestaram atenção? A prostituição, ali, e tem gente que faz a confusão, não era antes do casamento, quando estava noivado. A prostituição é no casamento, porque Jesus estava falando do casamento. Tinha prostituição, sim, antes do noivado, mas também do casamento. Olha a complicação. Então, se eu era noivo, eu forcei a minha mulher a copular com ela, ou aconteceu algo desse tipo aí, e não estava junto ainda firmemente, eu tinha que casar automaticamente com ela. Tinha até a lei do estrangeiro, da estrangeira. Se o homem arranjasse uma estrangeira, tinha que casar com ela. Eu já li isso, já fiz um vídeo aí sobre essa questão. Isso de noivo, que não era casado. E casado, se ele abandonou ela, eu estou falando ele, mas também ela também poderia acontecer, né? Ele abandonou ela. Ele bateu nela. Se ele dissesse, olha, eu casei com essa moça, olha só, isso está na lei.
E essa moça não é virgem. Eu provo, porque não sangrou, porque não rompeu o ímen. Ali havia a separação do casamento. Você sabia disso? Se eu conseguisse comprovar que a moça que eu casei não era virgem, eu poderia separar o casamento e ela ia nascer morta. Agora, se ele mentiu dizendo isso como pretexto para casar com outra, quem ia sofrer a pena era ele. Então, ela poderia casar com outro. Por isso que o Senhor Jesus disse, não sendo por causa de prostituição, está entendendo? Não sendo por causa de prostituição, pode casar novamente. Porque ele mentiu dizendo que ela não era virgem, era. Ou ele, com pretexto para casar novamente com outra, inventou essa. Que era uma das maneiras que quebrava a lei do casamento. E tinha outras, que aí foi a dureza do coração, que era, não gostei dela, não sei o quê, separar. Ou usar aquele pretexto também, né? Já não estava muito afim dela, inventar que ela enganou ele. E traição, segundo a lei, ambos eram para ser punidos. Sejam homens ou mulheres que traíram, eram para ser mortos. E a mulher não precisava ficar com o homem. Não precisava ficar com o homem adulto. Não podia casar. Outra coisa ainda, que aí vem aquele caso de Davi. Por que Davi não foi morto? Porque ele foi um adúltero. Ele pegou a mulher do seu irmão. Porque Davi fez uma jogadinha ali, espertinho. Espertinho Davi foi. Tinha uma lei, que tinha a ver, acho que no Levirato também, se eu não me equivoco, que era o seguinte: a mulher que fosse esposa de um guerrilheiro, de um homem de guerra, um soldado de guerra, como era Urias, um homem de guerra, um valente de Davi ali. Toda vez que esse valente ia para uma guerra, ele assinava lá, digamos que não tinha nem papel, mas ele deixava lá um recado, vamos dizer assim, que se ele demorasse tanto tempo a vir, era para considerar ele morto e a mulher podia casar com quem ele quisesse. Com quem ela quisesse, perdão. A mulher podia casar com quem ela quisesse. Então, quando Urias foi para a guerra, ele deixou isso para a mulher. E naquele tempo ali, ela estava com uma carta de divórcio. Ah, era a carta de divórcio, lembrei. Dava a carta de divórcio para a mulher. Acredite nisso, é. Eu ia para a guerra, eu poderia morrer na guerra, não é verdade? Então, enquanto eu estava na guerra, eu dava a carta de divórcio para minha mulher. Claro que ela tinha que me esperar, ela não podia logamente casar, mas já estava divorciado. Sabe por que isso? Porque se ele morresse e fosse dizimado e ninguém encontrasse mais o corpo dele, como é que essa mulher ia poder casar novamente? Como que ela ia casar novamente? Se não encontraram o morto, não fizeram o atestado de óbito. Então assim já se deixava, se demorou tanto tempo, então ela pode casar novamente. Na realidade isso existe até no direito brasileiro. Eu só não vou me lembrar do nome, mas tem um nome. E fala, por exemplo, uma pessoa está desaparecida há 5, 10 anos. Passou esse tempo, a mulher pode ser considerada viúva. Já pode fazer o inventário. Ok? Está quase vindo o nome. Começa com C, isso na lei brasileira. Comoro, alguma coisa assim. Depois um dia eu vou pegar esse nome aí e vou fazer. Não vou dizer aqui, porque senão eu vou pagar mico, eu não me recordo o nome agora. Bom. Então, ela ganhou a carta de divórcio. E o Urias foi uma estratégia ali para tampar. Como o Urias já tinha dado a carta de divórcio, ela já estava praticamente divorciada, só não podia casar ainda, porque tinha que esperar o prazo. O Urias foi para a guerra. Davi colocou ele lá na frente para ele ser morto primeiro. Então, sendo morto, ela já estava com a carta de divórcio, ela podia casar e assim eles iam tampar tudo. Por isso que Davi, naquele momento, não foi considerado um adúltero, porque ela já estava com a carta de divórcio dada por Urias. Só que ele já tinha feito pecado, né?
O certo era para ele ser, só que como ele era rei, ele tinha um privilégio. E ele fez essa maracutaia toda para se livrar. Então tem que saber um pouco disso. Aqui está falando da lei do casamento. Quando se fala da lei do casamento que Paulo estava falando aqui, está falando lá do Antigo Testamento. Está falando, sabe da onde? Daqui, ó. Vocês leem em casa aí, ó. Porque a gente só vê esses extremistas. Não pode casar. Não explico nada, não explico nada. Nunca ouvi falar para mim que a lei que Paulo estava falando lá em Romanos era aqui de Deuteronômio. Isso eu encontro aqui. Vamos ver qual é o versículo. Acho que é o 20 e pouco. 24? É. Ó, capítulo 24. Se um homem casasse com uma mulher e depois a não quiser mais, por encontrar nela algo que reprove, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem, porque ela já podia casar com outro homem, porque deu carta de divórcio, tá? E a mandará, vamos ver aqui. E esse não gostar mais dela, lhe dá também certidão de divórcio, mandar embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar com ela de novo. Isso é um princípio aqui também da lei, tá? Aqui vocês vão encontrar essa questão do casamento, ó, capítulo 24, né, do divórcio. Aqui fala as violações do casamento. Isso aqui vocês têm que ler, ó. Capítulo 22, versículo 13 em diante. Tá? Aqui são as leis do casamento que vocês têm que ler. O povo não lê nada e fica aí inventando história. Aqui tem até, ó, a lei do madeiro, que Jesus foi morto no madeiro, ó. Capítulo 21, 22 de Deuteronômio. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Pois que eles fizeram lá com Jesus, pegaram ele da cruz lá. Enterre-o no mesmo dia, naquele mesmo dia. Porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Está aqui. Eu ainda quero, eu já fiz alguns vídeos, só que o YouTube censura, porque quando eu coloco a palavra crime, ele entende que é alguma coisa ruim e tira a monetização, ou às vezes pode até arrancar o vídeo. Mas eu quero ainda colocar aqui no canal vários vídeos, ou todos os vídeos aqui sobre as leis que valiam até na época de Jesus e até na igreja primitiva. Está aqui em Deuteronômio, está também em Levítico. Tem que ler para entender. Porque o Novo e o Velho Testamento eles estão juntos. Em alguma forma eles estão juntos. Sim, já ouvi falar do Roma. Não, mas aí é uma força de expressão, o Luciano. Ninguém viu Deus mesmo. Nem Moisés viu. Nem Moisés viu. Falar face a face, só que Moisés não via a face de Deus. Porque Moisés quis ver e Deus não mostrou, só mostrou a sombra. Tem a passagem lá dizendo. Porque se Deus se revelasse como ele era, a glória dele Moisés não ia suportar. Sim, Gênesis 34 de Ná foi deflorada, é exatamente o nome. Coração de Jesus não sai fotos. Ah, tá, a foto dele lá. Ah, não tô entendendo. Pensei que já estava falando do coração de Jesus, que é uma questão da Igreja Católica. Será que o Cauã e vocês dois são a mesma pessoa? Não, né?
César com a prima, a casar com, olha o que eu estou vendo, César, estou enxergando bem, né? Casar com a prima ou ter sentimento por ela é pecado? Biblicamente não é pecado. Não tem, ainda que seja um absurdo dizer isso, mas não tem na lista de proibições essa vedação do casamento com prima. Como existe com irmã, como existe com tia, ou sobrinho com tia, tio com sobrinha, pai com filha, mãe com filho, se chama isso incesto. Não tem, mas só que é recomendado pelos médicos que não se casam por conta das doenças que se pode ter. Eu mesmo tenho uma vizinha, a vizinha da mãe, amiga até da mãe, que ela casou com um primo dela, no primeiro grau. Tiveram 2 filhos. Isso é muito comum no interior. Só que uma das filhas que eles tiveram deu problema, teve problema na cabeça, no cérebro, teve que fazer cirurgia e tal. E foi por conta da proximidade ali do grau de parentesco, ou por conta dos laços consanguíneos. Olha, Frida, eu não sei, não tô lá, né? Mas quando eu tava lá não era permitido, não. União estável. Muitas igrejas acho que ainda não aceitam, né? Não são todas, mas muitas e ainda lutam. Porque na concepção delas não está na lei. A própria união estável está na lei, está na Constituição. É um pouco de ignorância, né? E aí que está a grande problemática. Por quê? Eles não aceitam a união estável, essas igrejas, né? E todo aquele que tem um relacionamento duradouro morando junto, ou até mesmo namorando com uma coisa séria e se encontra bastante, pode se configurar união estável, ou seja, configurar mesmo um casamento, tá? Então seria um casamento, para Deus principalmente. A igreja não aceita. Aí sabe o que acontece? O camarada fica lá amaziado, como eles dizem, com uma, com duas, com três. Aí quando for oficializar e casar, ele não casa com nenhuma daquelas 3. Casa com outra. Eu sei de ver casos assim. E aí a igreja aceita, que não deveria aceitar. Não, tu estavas amaziado com aquela, você tem que casar com aquela. Porque na realidade ele está no quarto casamento. E isso eles não falam, essas hipocrisias, sabe? Irmão Bruno, num quesito depilação, a ciência aconselha apenas a parar o irmão. O que acha? Ah, não raspar com a lâmina? Pode ser, né? Deve dar alguma irritação na pele. Eu não raspo, né? Minhas pernas, eu sou todo peludo. Agora, mulheres, por conta da questão de higiene ou até uma questão de beleza, né? Pode ser confundido com vaidade. A própria instituição aí, que muitos gostam que se fala aqui, permite. Inclusive quando o fundador estava vivo, permitiu. Se na lei dos homens é aceita a questão da união estável. E essa questão de depilação feminina sempre também foi uma hipocrisia. Não podia, mas elas, né? Se depilavam assim. Ah, eu tô com a perna igual de homem, cabeluda, não sei o quê. Você falar da hipocrisia, né? As mulheres podiam mostrar a perna cabeluda, já que não podia depilar. Sempre faço essa brincadeira, mas é a verdade, né? Seria cômico se não fosse trágico. E os homens não podiam. O short é uma coisa assim, não sei de onde que foi criada, né? Impensada.
Sim, a união estável na lei dos homens é aceita, claro, está na Constituição, está no Código Civil. E a igreja deveria aceitar, exatamente. Aí ele não aceita, é isso que eu disse, aí o camarada aí fica até aquela mulher, depois não quer. Aí para a igreja é como se estivesse solteiro, né? E ele pode fazer isso com várias e depois casar com a outra. Ou mulheres também fazer a mesma coisa. O grande problema para esses crentes é o seguinte: é você regularizar na lei, né? Regularizou, já era. Independente se foi traído ou não, não pode casar novamente. Agora, se não regularizou, tá bom. Se traiu, se pegou quantas minas pegou, né? E se aparece até com quantas que pegou, tá tudo perfeito. É assim. A Igreja Católica também faz dessa mesma forma. Se ela fosse séria também, né? Eu cito o caso aí do meu próprio genitor. Eles poderiam dizer, não, você está no primeiro casamento, você tem que se divorciar, né? Ou se você tem que garantir nesse seu primeiro casamento, e aqui na igreja você está casado pela segunda vez, não é pela primeira vez, não. Mas eles não fazem isso, porque eles não cumprem a palavra, né? Eles só querem saber de dinheiro. Deu dízimo é um santo, não deu dízimo não é um santo. Inclusive na igreja católica. Toda igreja católica que eu visito, eu ando filmando igreja católica por aí, eu encontro assim, ó, seja um dizimista, seja generoso, tem até fotos. Não venha dizer que é só os evangélicos que andam pedindo aí, não. Os católicos pedem a beça. A igreja católica, no caso, não é só a igreja evangélica. Ambos estão errados. Porque ainda se seguisse a tradição dos judeus, tivesse os 4 dízimos, inclusive um deles o dízimo festivo, que é o dízimo alcoólico, tudo bem, mas aí não segue. Outra, não existe mais o templo de Jerusalém, então a gente tem que fazer que nem os judeus, né? Os judeus, eles dão dízimo, sim, só que eles dão para instituições filantrópicas, não dão para as sinagogas e dão para judeus necessitados. Acredito que Noé pregou no dilúvio. Não, no dilúvio ele não pregou. Antes do dilúvio ele pregou. Segundo informações, 120 anos. Essas informações não estão na Bíblia. Se deduz que ele pregou por 120 anos. Se arrependeu, entrou com os animais, fechou a porta da arca e pronto. Quer dizer que ele pregou quando estava ocorrendo o dilúvio para as pessoas se salvarem? A porta foi fechada. Deus deu tempo, pois já era. É o que dá a entender da palavra. Como Deus decidiu acabar com Sodoma e Gomorra, não adiantava mais. Já era. Tanto é que já era que a mulher de Ló foi olhar para trás e virou uma estátua de sal. Se ela seguisse o que Ló disse, ela estaria viva. Não sabemos, né? 30, 40 anos. Não sabemos se Noé começou a pregar. Na realidade, são algumas informações assim que a gente não tem como precisar, né? Primeiro, será que Noé teve a visão de Deus antes de ter os filhos? Acho que a Bíblia até fala. Quantos anos o filho deles tinha? 120 anos ficou pregando? Pode ser que alguns filhos dele deviam ter 30, 40 anos, né? Até porque era 3, se eu não me equivoco, né? Porque se salvou 8. Noé, a esposa, as 3 noras e os 3 filhos. Era 3, sim. Eram 3, sim. Tem coisas que, por mais que a gente tente responder de alguma forma, não se tem muita precisão, né? Por exemplo, quem foi a mulher de Caim? Provavelmente as filhas de Eva e Adão.
E teve um dado momento que Eva e Adão tiveram filhos e filhas depois de Abel, Caim e Sete. Mas outros já pensam, não, talvez existiam outras pessoas antes de Adão. Pastor Moabel é um que prega em vida pré-adâmica a possibilidade de outros seres antes de Adão. Até por isso existir, claro, os anjos, né? Mas não humanos. É que o Moabel segue aquele day que ele prega uma coisa que eu não acredito. Por exemplo, os gigantes. Eu não acredito nos gigantes. Tem uma pessoa muito instruída que também não acredita, que já fez um estudo muito interessante, está no canal dele, que é o Iago Martins, dos Dedos de Teologia. Falou isso, que os gigantes, na realidade, eram os filhos de Caim, né? Os filhos de Sete, com as filhas de Sete. E não o coito entre seres angelicais e humanos, havendo essa hibridez. Pode ser que eu esteja errado, mas eu não acredito. Ah, claro, sim. Exatamente. Naquela época podia, porque Deus deu a ordem para frutificar, povoar a terra. Então, era só desse modo. Os seres humanos naquela época eram que nem animais. Pega um casal de cachorros, por exemplo. Coloca ali, eles vão fazer alguns filhotinhos. Quando os filhotinhos crescerem, eles, se tiver fêmeas, vão se relacionar com as fêmeas ali. O filhote macho com o filhote fêmea. E até pode ser com a própria mãe. Olha só. Claro que com mãe é proibido naquela época, só podia entre irmãos. E depois avançou, povoou a terra, cumpriu-se a ordem de Deus. Então agora vamos colocar limites. Vamos impedir aí. E nós temos Abraão, que é considerado o pai da fé, que casou com uma meia-irmã. Só foi mudar isso mesmo. E é na época do patriarcado ali não. Só na lei. Dez horas e 30 minutos. Estamos com 1 hora e 30 minutos de live. Acho que deu, né, meus caros? Por enquanto, acho que deu, né? Nós falamos de todos os assuntos aí pertinentes. Então, de vez em quando, a gente vai fazer uma live aí sobre essa tag, né? Pergunte ao pregador ou perguntas bíblicas. E aí temos o short, com respostas bem rapidinhas. E se der certo lá, eu vou fazer lá, não sei como é que diz, acho que é página do Instagram, sei lá. No Instagram eu vou divulgar aí, mas também é só perguntas bíblicas, né? Começou lá com besterol, com coisa, eu não vou responder não. Ok? Vamos ver a viabilidade das coisas. Deixando o registro aí, conforme está lá na comunidade e também abaixo dos vídeos aí, quem puder contribuir com alguma ajuda para o canal. Vamos aí juntando um dinheirinho para comprar o computador, para melhorar aqui a produção de vídeos, ok? Quem puder ajudar, ajude. Quem não puder, amém. Pode ser o valor que for, né? Mas juntando a gente consegue dar um jeito. Sim, se fazer as somas lá de quando Deus chamou ele, vai dar acho que 120 anos. Tem uma contagem ali que dá para fazer, biblicamente. Aproximadamente, exatamente.
Ok, meus caros, Deus abençoe a todos, abraço, boa noite e até a próxima.